Olá, quinto ano, tudo bem? Então aí, voltando de férias, né? Essa semana, já estamos na segunda aula de português, na quarta-feira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tempos verbais. Na semana passada, na segunda-feira, a gente já fez algumas atividades no CA, que deu pra gente entender um pouquinho. E hoje, então, nós vamos fazer aqui na apostila, tá bom? Então aqui nós temos um texto. Vou pedir pra gente realizar a leitura, mas eu não vou realizar a leitura junto com vocês. Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão ler o texto da página 58 e 59 e vocês vão responder a questão 2, 3, 4, tá bom? Aqui, a partir do 5, 6, a gente já vai fazer juntos, tá bom? Então, vocês podem fazer a leitura, dar uma pausa aqui no vídeo e aí a gente continua no exercício 5, tá bom? Bom, então aqui no número 5, a gente tem um trechinho, mas também tem a ver com o texto, tá? No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão. Letra A. Qual é a relação entre o solstício de verão e a origem das festas juninas? Então, de acordo com o que vocês leram, qual é a relação, né, entre o início do verão lá no hemisfério norte com relação às festas juninas? Então, os povos antigos, eles aproveitavam, né, o solstício de verão, quando começava o verão, porque lá os dias eles são mais longos, né, no verão, para comemorar o sucesso da colheita, fazer pedidos, não que o dia é mais longo, né, tem 24 horas, mas é que o sol tá lá por mais tempo. Então, para comemorar o sucesso da colheita, para fazer pedido para os próximos anos, então essa é a relação, tá? Eles aproveitavam esse dia justamente para comemorar o sucesso que eles tiveram na colheita. Faça uma pesquisa e descubra em que mês acontece o solstício de verão no hemisfério sul. Então, o hemisfério norte, né, o nosso globo, a gente tem que pensar dividido no meio, assim. Em geografia, ciências, a gente vai estudar, mas eu acredito que vocês também já estudaram sobre esse conteúdo. Então, tem a parte norte, parte de cima do globo, e o sul, parte de baixo do globo. Nós moramos no hemisfério sul. Nós somos do hemisfério sul. Então, a gente pensa assim, hemisfério norte, os Estados Unidos, e hemisfério sul, Brasil, vamos pensar assim, né? Então, o mesmo continente aqui americano, mas América do Norte e América do Sul, né? Quando nós estamos no inverno, como nós estamos agora, nós estamos no inverno, né, gente? Tudo bem que aqui às vezes não é muito inverno, mas estamos no inverno, né? E lá eles estão em quê? Eles estão no verão, né? Por quê? Porque eles estão no hemisfério norte, então a estação do ano lá é diferente do que a nossa. Quando nós estamos no verão aqui, que é no final do ano, o que acontece lá? Eles estão no inverno, por isso que quando tá Natal, tem a ver com neve, tem a ver com casaco, Papai Noel lá cheio de roupa. Por quê? Porque lá eles estão no inverno e nós estamos no verão. Então aqui, uma pesquisa rápida, né? Pra gente aqui entender. Solstício de verão no hemisfério sul acontece quando? Em dezembro, né? Em dezembro. Então, nós aqui começamos o verão em dezembro e lá eles começam o inverno. Então tem esse solstício de verão, marca o início do verão. O solstício de inverno marca o início do inverno, né? E eles são datas o que simétricas, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então aqui a gente está no solstício de verão, eles estão no solstício de inverno. Se a gente está no solstício de inverno, eles estão no solstício de verão, né? Porque eles estão em hemisférios diferentes, tá? Muito bem. Então aqui dezembro, mas você pode pesquisar sobre esse assunto, viu? Eu acho, não sei se vocês já estudaram nos anos anteriores. Acredito que esse ano a gente talvez comente alguma coisa sobre isso. A palavra destacada no trecho é um verbo, adjetivo, substantivo. Então aqui, aconteciam. O que é aconteciam? Para a gente saber se é verbo, a gente precisa ver se dá para inclinar ele. O que é inclinar? Inclinar com os pronomes, né? Então, aconteciam, ele é o que? É um verbo, uma ação. Essa palavra expressa um evento. Aconteciam. Passado, presente ou futuro? Aconteciam. É no passado. Os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Eles podem indicar um fato que acontece no presente, que aconteceu no passado ou que vai acontecer, acontecerá no futuro. Então, a gente já começou a falar sobre esses verbos lá no CA, a gente fez algumas atividades, vocês também tiveram que fazer algumas. Talvez se surgiram dúvidas,
que vocês não entenderam, talvez agora nessa aula a gente possa solucionar essas dúvidas, tá bom? Então, sublinhe as formas verbais das frases a seguir e depois indique se elas expressam um evento do presente, do passado, do futuro. As festas juninas homenageiam santos católicos. Então, homenageiam é um verbo. Homenageiam. Estão no presente, no passado, no futuro. Estão no presente, né? Passado seria homenageava, futuro homenagearão, né? Homenagearão. Várias comemorações aconteciam durante o solstício de verão. Então, aconteciam, a gente já sabe que é o verbo aqui. Aconteciam está no presente, no passado, no futuro. Aconteciam está no passado. Letra C. No hemisfério norte, o verão começa em junho. Então, começa o verbo aqui. Começa. Começa está no passado, no presente ou no futuro? Começa no presente. Então, a gente marca aqui presente. Letra D. A quadrilha tem origem francesa nas contradanças de salão do século XVII. Então, tem é o verbo. Esse tem origem está no presente, no passado ou no futuro? Presente. Amanhã ensaiaremos os passos da quadrilha na escola. Então, ensaiaremos é o verbo, né? Ensaiaremos. E ele está como? No presente, no passado, no futuro? No futuro. A gente sempre pode ler também o que vem antes, amanhã, né? Ontem, já indica se é passado ou futuro. Neste ano, o solstício de verão ocorrerá no dia 22 de dezembro no Brasil. Ocorrerá é o verbo. E esse ocorrerá está no presente, no passado ou no futuro? Está no futuro. Ocorrerá. Acenderemos a fogueira perto das 5 da tarde. Acenderemos é o verbo. Acender. Ele está no presente, no passado ou no futuro? Acenderemos. A gente vai acender ainda, então está no futuro, tá bom? A gente fez bastante exercício na última aula no CA, né, sobre isso, então acho que ficou bem fácil de se entender. Página 62. Como você chegou às respostas da atividade anterior? Converse com o professor e os colegas a esse respeito. Bom, a gente chegou à conclusão, primeiro, porque a gente identificou o verbo da frase, e depois a gente teve que indicar qual o tempo que ele estava, se ele estava no presente, no futuro ou no passado. Verbos são palavras variáveis que se flexionam, né? Entre outros aspectos, em tempo, número e pessoa. Então, quando a gente trabalha com concordância verbal, a gente justamente faz isso, a gente flexiona o verbo, né? Para que ele entre em acordo com o pronome, com o tempo, com o plural ou singular. Então, a gente flexiona o verbo. Terceira pessoa do singular, do passado, né? Pretérito. Festejo. Então, primeira pessoa no singular, do presente, festejo. Terceira pessoa do singular no passado, festejou. Primeira pessoa no plural no futuro, festejaremos. Então, a gente tem que lembrar o que é primeira pessoa, segunda pessoa, né? Do plural, do singular, lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa do singular. Presente, festejo, eu festejo. Presente. Terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Então, ele, passado agora. No passado, o pretérito que está descrito ali, festejou. Então, ele festejou. Primeira pessoa do plural no futuro. Então, primeira pessoa do plural, eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Então, nós. Nós festejaremos. Primeira pessoa do plural. E festejaremos está no futuro, tá? Complete aqui as lacunas com as formas verbais, seguindo as dicas do quadro. Então, aqui, nós temos um quadro, ó. Ser, bem aqui embaixo, que vocês não estão enxergando, né? Ser, instalar-se, ter, ser, ganhar, acompanhar. Verbos. Mas aqui tem a forma como a gente vai flexionar esse verbo. Terceira pessoa do singular no presente. Instalar-se, terceira pessoa do singular no pretérito, né? Passado. Ter, terceira pessoa do singular do presente. Então, a gente tem que sempre ler aqui, ler a frase pra gente flexionar o verbo, tá? A quadrilha, uma dança de pares. Então, ser. Tem como colocar a quadrilha ser uma dança de pares? O que é o ser na terceira pessoa do plural? Terceira pessoa do singular. Então, antes de tudo, vamos fazer aqui os pronomes, ó. Eu, tu, ele. Nós,
vós, eles. Aqui é singular e aqui é plural. Primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, ó, terceira pessoa do singular, ele. No caso, a quadrilha, ela, né? Ela ser, ela é. Então, ela é o verbo ser, né? Tem a ver com isso, é uma dança de pares de origem francesa introduzida no Brasil em 1808 pela corte portuguesa, que agora aqui instalar-se no passado, então instalar-se é terceira pessoa do singular. Ele, então a corte portuguesa, né? Então a corte portuguesa, o verbo instalar no passado fica como? A corte portuguesa se instalou. Se instalou, ou também pode ser instalou-se, né? Porque aqui tá instalar-se, né? Então instalou-se. No Rio de Janeiro. A formação, agora o 3, né? Ter, terceira pessoa do singular, ele, presente. Então, ter no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. De 8 a 12 casais. Em geral, é acompanhada por instrumentos típicos da época, como sanfona, triângulo e zabumba. O ritmo alegre, 4, ser, na terceira pessoa do singular, ele. Então, seria ele no passado. Ser no passado quer dizer o quê? Foi, né? Então, o ritmo alegre foi incorporado pelas populações rurais e hoje é dança obrigatória nas festas juninas. Só que a marcação das suas evoluções, que nos salões era pronunciada em francês, agora aqui 5, ganhar. Ganhar, terceira pessoa do singular, ele no passado. Então, ganha no passado. Eu ganhei, tu ganhou, ele ganhou. Então, ganhou. Um sabor bem matuto como caminho da roça, e olha a onça, inspirado-se no dia a dia do campo. Sanfona, triângulo e zabumba, dirigidos pelo marcador. 6. Acompanhar. Presente. Terceira pessoa do plural, eles. Então, no plural, o verbo acompanhar, no eles. Eles acompanham. A dança. Então aqui, pessoal, esse exercício é um pouquinho mais, assim, dificinho, porque a gente tem que ver o verbo, flexionar ele de acordo com o tempo, presente, passado, futuro, e de acordo com o pronome, né? Se ele tá na primeira pessoa, ele vai ficar de um jeito, na segunda, na terceira. No plural, ele muda também, né? A gente viu que muda também o verbo plural, de acordo com o pronome. Então aqui tem que prestar bastante atenção, né? Na hora de fazer essa atividade aqui, tá? Bom, agora a gente vai fazer a página 63. Então, de tarefinha até agora, o que vocês têm? A página 60, certo? Tem que ler o texto e responder a página 60. E agora também a gente vai ter uma outra tarefinha. Mas primeiro vamos ler aqui esse texto da página 63. Sobre cordel. Leia atentamente o trecho inicial do cordel. Observe seu ritmo, suas rimas e o tema abordado. Um passeio em cordel pelos contos de fadas. Então, vamos lá. Que aí vocês vão entender também o que é a tarefinha de hoje, tá? Sempre com Era Uma Vez, assim começa uma história. Eis que surgem os heróis, cheios de fama e de glória. Mocinhas aventureiras, os vilões, as feiticeiras, que habitam nossa memória. Rainhas bravas, notórias, também reis e os cavaleiros. Castelos, bosques e florestas, duendes, anões, forasteiros. Criaturas encantadas, presentes nos contos de fadas, e inventados, verdadeiros. Esses contos corriqueiros nos trazem ensinamentos, utilizando a magia, seu principal instrumento. Nos abrem o coração e na imaginação semeiam encantamento. Já estou que não me aguento e começo a perguntar: como se chama a menina que a vovó foi visitar? Levando muitos docinhos? Isso mesmo, a Chapeuzinho, no bosque, a cantarolar. Então aqui agora a gente vai ter algumas perguntas que tem a ver com esse texto aqui, página 64. Responda as questões sobre o problema lido para se preparar para a atividade. Qual é o tema do cordel?
Então, o tema do cordel, o título é Um Passeio pelos Contos de Fadas. Então, o tema é Contos de Fadas. Nas duas primeiras estrofes, a cordelista cita uma série de personagens e cenários bastante comuns no Contos de Fadas. De que histórias você se lembrou ao ler esses versos? Bom, rainhas bravas, reis cavaleiros, bosques, florestas, anões. O que lembra essas histórias aqui? Branca de Neve. O que mais que você se lembra? Bela Adormecida. Também fala da Cinderela, né? Cinderela. O que mais que a gente vê aqui? Chapeuzinho. De acordo com a letra C, de acordo com o cordel, os contos de fadas nos trazem ensinamentos. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, agora é com a opinião de vocês, né? De acordo com os contos que vocês conhecem, traz algum ensinamento? Você aprendeu alguma coisa com esses contos? Aí vocês colocam sim e qual foi o ensinamento que você teve, tá? Letra D. A quarta estrofe do cordel faz referência a uma famosa personagem dos contos de fadas. Quem é ela? Então a gente já falou no exercício anterior, né? A Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho letra maiúsculo. Até fala aqui, né, no último, ó. Isso mesmo, a Chapeuzinho do Bosque Acantarelar. Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Então, eu posso responder essas perguntas aqui. Chegou a hora da atividade de vocês. Então, vocês têm aquela atividade de interpretação, essas 4 perguntinhas, e mais essa tarefinha aqui para fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Chegou a sua vez de escrever uma estrofe de cordel. Para isso, siga esses passos. Letra A. Escolha um personagem dos contos de fadas. Só não vale a Chapeuzinho Vermelho. Então, você pode escolher Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida, Branca de Neve, enfim, vários personagens aí. Descreva esse personagem no caderno citando suas características físicas. Então, lá no caderno, você vai usar de apoio. Você vai, por exemplo, falar sobre a Cinderela. Ah, a Cinderela, ela é alta, usa um vestido azul, ela tem cabelo liso, né? Então, as características físicas. Princesa dos cabelos crespos, olhos escuros. Então, característica física dela. E psicológicas. Então, o que a Cinderela é? Então, por exemplo, ela é determinada, destemida, ela foi muito valente, né? Porque ela teve que sair sem a sua madraça perceber lá, né? Que ela foi pra festa, pro baile, perdeu o sapatinho lá, né? Então, ela foi, assim, muito corajosa, destemida. E aí você escreve um pouco sobre ela. Você pode escrever também um cenário. Então, onde acontece a história? No castelo, depois acontece na festa, né? Tem lá a fada madrinha que aparece para ela e tudo mais. Então, faz ali um resuminho da história para você não se perder. Agora, apresente esse personagem escrevendo um quarteto rimado, assim como os cordéis que você estudou nesse capítulo. Para facilitar, escolha as rimas preenchendo a tabela a seguir. E a primeira versão você pode fazer no seu caderno. Então, aqui você vai fazer um quarteto de rimas, né? É estrofe de 4 versos. Então, você vai fazer 4 versos, 4 versos. 8, né? 8 linhas. Então, aqui você vai escrever, tá? E aí, você vai pôr aqui nessa página aqui que vocês não estão enxergando, o que vocês vão fazer. Então, por exemplo, Cinderela é uma bela. Aí vai pôr outra coisa que rima com o que você vai contando a história dela, tá bom? Ou sobre o que você quer falar sobre ela, tá? Então, você põe aqui, faz aqui uma estrofe e aqui outra estrofe. Aí, agora você vai marcar aqui se sim ou não. A estrofe tem 4 versos, os versos são rimados, as palavras estão corretamente, apresenta características do personagem de conto de fadas. Então, aqui você vai marcar de acordo com o que você fez, tá? Lá no caderno você pode fazer o rascunho e depois passar para cá, não tem problema.
Agora aqui você vai colocar a versão final da sua estrofe no espaço a seguir. Aproveite o espaço para ilustrar os versos no estilo estilogravura. Então aqui, estilogravura a gente já fez lá na semana antes das férias, né? Então aqui a gente não vai fazer estilogravura, aqui você vai pôr só o seu quarteto, né? Que é uma estrofe só de 4 versos. Daí você vai fazer uma estrofe com 4 versos. E aqui você vai pôr ela no final, tá bom? Como que ela ficou no final. Aqui, nesse negócio aqui de rima, você pode ir anotando as rimas aqui e fazer, por exemplo, um modelo. Se você não quiser usar o caderno de rascunho, você pode usar aqui as rimas que você quer usar para esse seu texto. E aqui na página 65 é o final, é como ele ficou, tá bom? Então, você tem que usar bastante sua criatividade, você pode também usar dicionário para achar palavras semelhantes, que podem rimar com o que você quer falar. Então, se você vai falar da Bela Adormecida, como que foi a história dela, né, ali para você pôr na história? Então, você tem que pensar na história. Quem é a Bela Adormecida, o que aconteceu, e aí você vai fazendo a rima das frases. Pode rimar a primeira linha com a terceira, ou a segunda com a quarta, tá bom? Aí o estilo de rima vocês aqui vão escolher como que vocês vão fazer. Pessoal, então, pra hoje é só de tarefinha, tá bom? Vou deixar também um tempinho para vocês fazerem, só não demorem muito porque na próxima aula a gente já começa o volume 3, tá? Então não deixe para depois, tentem fazer hoje ainda, pensa numa história aí. E aí pesquisa sobre a história também, se você quiser. E aí você põe aqui a sua parte definitiva, tá bom? Então é isso, turminha. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, que eu vou ajudá-los, com certeza. Então, a tarefinha de hoje é criar essa estrofe com 4 versos e fazer a tarefinha aqui da página 60, tá bom? Então é isso. Turminha, a gente se vê na próxima aula de português. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.